A raiva é uma emoção universal que os seres humanos e os animais sentem. Você sabia disso? Os animais também sentem emoções. Eu vou inclusive deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para que você consiga saber um pouco mais a respeito de alguns estudos que falam sobre essa questão dos animais e das emoções. Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. Por que a gente sente raiva? Vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre isso. A raiva é uma reação emocional, universal, instintiva de defesa. Importante ressaltar que existe uma gama de níveis de raiva, desde a um leve aborrecimento até a uma ira. O Paul Ekman, no seu livro A Linguagem das Emoções, cita algumas dessas variáveis da raiva. Por exemplo, ele cita que o mau humor é uma espécie de raiva passiva. A indignação, o rancor, todos eles fazem parte desses níveis de intensidade da raiva que nós seres humanos sentimos. Como a gente viu também no vídeo anterior que eu falei sobre a tristeza, a raiva também é vista junto com outras emoções, como por exemplo no caso da tristeza, no caso do medo. Normalmente a gente sente raiva quando a gente interpreta alguma situação ou algum evento de maneira injusta, de maneira arbitrária, nós nos sentimos ofendidos, nós nos sentimos agredidos, e dessa maneira a raiva tem uma função de proteção. Uma das principais funções da raiva é essa autoproteção, que quando a gente sente medo, por exemplo, a gente tende a se retrair, a gente tende a se esquivar. No caso da raiva, a gente tem uma reação corporal, uma reação comportamental, na verdade, diferenciada do medo. A gente não se esquiva, a gente ataca, né? Basicamente, a função é a mesma, proteção. Porém, na raiva, eu utilizo uma estratégia comportamental diferenciada. Eu ataco ao invés de me defender, ao invés de me esquivar. O principal objetivo da raiva é a delimitação de espaço. Ou seja, eu sinto raiva quando eu percebo que alguém ou alguma situação, alguma coisa atingiu o meu espaço, atingiu os meus direitos. Então, a partir daí, da maneira como eu interpretei, eu vou ter uma reação comportamental de defesa. O problema dessa emoção é que ela está muito atrelada, assim como todas as outras, ela está muito atrelada à interpretação automática que a gente faz daquela situação. E muitas das vezes essa interpretação ela pode estar distorcida. E aí a gente pode ter um comportamento, principalmente levando em consideração que a nossa estratégia comportamental quando sentimos raiva é uma estratégia de ataque, a gente pode ter uma reação comportamental desproporcional com a situação. Por exemplo, eu vou citar aqui algumas das possibilidades, né, que a gente muito vê, das possibilidades mais comuns que a gente muito vê. Normalmente, quando as pessoas sentem raiva, quais são as reações comportamentais que elas têm? Algumas choram, algumas ficam caladas, algumas esbravejam, ofendem outras pessoas, agridem verbalmente. Existem pessoas que agridem fisicamente, existem pessoas que quebram objetos, que socam portas, paredes e tudo mais. Essas são reações comportamentais que a gente aprende, obviamente, de acordo com as nossas vivências, com o ambiente que a gente vivencia, e que a depender da situação, do contexto que aquela raiva é experienciada, aquilo se torna inadequado e pode nos trazer grandes problemas. Entender os nossos limites, entender quais são as situações que nos geram esse tipo de reação e como lidar com isso, né? Criar estratégias para minimizar esses efeitos em mim, além de reestruturar algumas crenças, algumas ideias que a gente tem a respeito do mundo, a respeito das outras pessoas e até de nós mesmos, é fundamental para que a gente consiga ter um maior equilíbrio, um maior controle do nosso comportamento.